A melhor cola... Quero! Roda a vinheta! Começando aqui... o número 9 do nosso Lição Fácil aqui, número 9. Continuando aqui nossa história de Daniel, sem seus amigos hoje, sem Nabucodonosor e sem Belsazar. Bom, por que eu estou com esta camisa do Caleb? Bom, recentemente foi lançado o Caleb 7.0 aqui. Na nossa ASP foi lançada o Caleb 7.0. E por isso estou com essa camisa, que vai ser o Caleb do ano que vem. Bom, uma breve historinha aqui do que é Missão Caleb. Bom, em Josué 14:6 conta a história de uma promessa que Deus fez a Caleb, pequeno jovem de 85 anos. Deus havia prometido que daria a Caleb o Monte Kiriate, que era uma terra de gigantes. Caleb era muito confiante na promessa de Deus, e então ele veio a Josué e disse que queria conquistar aquela terra que Deus havia prometido para ele. Então, ninguém quis ir com ele, mas ele prometeu que se alguém fosse com ele conquistar aquela terra, ele daria sua filha, Axa. O Tinel, bravo guerreiro, foi com ele lá, eles conquistaram a terra, daí o Tinel casou com a filha do Caleb, então por isso a missão Caleb, porque vocês são muito persistentes em fazer a missão de Deus, então é a missão Caleb. Pronto, eu expliquei a história de Caleb. Vamos para a história de Daniel então, capítulo 6 de Daniel. Bom, como já disse no finalzinho da outra história, os Medos e Persas conquistaram a Babilônia, que tinha um novo rei chamado Dário. Dário, ele separou o governo, o país, né, em províncias e dividiu que cada província tinha um príncipe, na verdade. No total eram 120 príncipes e a mais que 120 príncipes havia 3 governadores que mandavam esses 120 príncipes. Daniel era um dos 3, porque ele era muito sábio e muito esperto, inteligente, né? Então, bom, no menino Daniel não havia nenhuma coisa errada, ele não fazia nenhuma coisa errada, ele era fiel ao rei, fiel a Deus, fiel às leis, ele era perfeito, literalmente perfeito, um cara culto, sábio. Então, os outros príncipes e governantes sábios, né, e nobres, eles ficaram com inveja do menino Daniel e chegaram para o rei Dário e disseram assim: "Ó rei que vive eternamente, queremos propor que durante 30 dias qualquer um adore a ti e busque a ti e peça conselhos a ti. Não adore outros deuses e não peça conselhos a outros homens." Então o rei ficou todo, né? Se encheu, né? Se encheu que eu sou o cara. E ele decretou isso que os nobres, esses príncipes, proporam a ele. Bom, Daniel, ele era muito fiel a Deus e ele não deixaria que um decreto o deixasse longe de fazer as suas coisas de Deus, né? Fazer as coisas para Deus. Bom, essas pessoas que estavam com inveja dele, eles começaram a observar Daniel. Observaram que durante o dia ele ia 3 vezes para o seu quarto orar para o seu Deus. Ele se prostrava na janela em direção a Jerusalém, que era o costume judaico da época. Bom, então no dia seguinte eles foram ao rei Dário e falaram que Daniel estava adorando outro Deus, porque só havia um Deus para Daniel. E quem adorasse ou pedisse conselho a outras pessoas, outros deuses, seria jogado na cova dos leões.
a cova dos Lions. Então, Dário, que era muito amigo de Daniel, teve que tomar uma triste decisão: jogar seu amigo na cova dos leões. Bom, ele decidiu jogar Daniel na cova dos leões, jogou ele lá, fechou ela com uma pedra gigante e durante a noite ele ficou sem dormir, sem comer. Ele ficou pensando na decisão que ele tinha feito. Bom, de manhã ele estava esperançoso, né, que Daniel estivesse vivo, porque Daniel era muito fiel ao seu Deus. De manhã ele foi lá, abriu a porta, chamou Daniel, por incrível que parível, Daniel respondeu, dizendo que o seu Deus havia mandado um anjo para guardar ele, porque ele não havia feito nada de errado para o rei e para Deus. Ele foi fiel e foi justo e não havia motivo para ele morrer sobre aquele decreto que havia feito. Então, os nobres que estavam com inveja dele perceberam que Deus de Daniel era um Deus verdadeiro e que Daniel era um homem bom. Então Dário, como os outros reis, decretaram que Deus, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro e que deveriam respeitar ele. Então, fim da história e até a próxima história no próximo vídeo. Bom, como já falamos anteriormente muitas vezes aqui, vocês, nós, eu, todos precisam ser fiéis a Deus, confiar nele e seguir o exemplo de Daniel e muitas outras pessoas que foram fiéis a Deus. Bom, nessa história podemos ver que Daniel, ele era muito sábio e Deus havia concedido isso a ele pelas escolhas que ele havia cometido no passado, quando ele era um jovenzinho, pequeno jovem. Quando ele foi pego pela Babilônia, ele cometeu muitas escolhas boas que agradavam a Deus, que era o seu costume já, e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, Daniel foi um homem muito fiel a Deus e Deus concedeu muitas coisas boas a ele. E temos que seguir ele, ler a história dele, porque é muito importante, porque ele foi um dos homens mais importantes da Bíblia. Revelou muitas coisas que Deus havia revelado a ele, profecias, e eu acho muito legal isso. Então, leia a história de Daniel, veja o exemplo de seus amigos e ele, e o que ele fez. Busque a Deus que o mais ele fará. Sempre falo isso, mas vale a pena falar. Bom, então é isso aí. Siga Daniel, o exemplo, siga Deus. E eu sei que na hora H, na hora da pressão assim, que você vai ter que tomar uma decisão, você vai cometer a melhor escolha. Por isso devemos estar preparados, ler a Bíblia, buscar a Deus, orar a Ele, louvá-lo e sempre estar junto dele, tentar estar junto dele. Deixar o mundão, não deixar o inimigo nos usar para o mal. Então, vamos seguir o exemplo de Daniel e a sua fidelidade com Deus e tentar seguir os passos de Cristo. Até a próxima, se inscreva neste lindo canal, compartilhe, curta, deixe seu like aí para nos ajudar a crescer e até a próxima. Cadê?